sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Você sabe também que esse podcast tem um objetivo muito especial, que é trazer informação de qualidade para as mulheres que querem estar antenadas sobre seus direitos, mas também para aquelas mulheres que precisam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, que na verdade é uma parceria incrível com a Uninassal Graças aqui da cidade do Recife, nós vamos falar sobre um assunto super especial, sobre Lei Maria da Penha e sobre o olhar que as novas mulheres do direito, as estudantes, têm sobre a lei, aspectos importantes. Então, se você precisa saber um pouco mais sobre esse assunto, fica ligadinha aqui com a gente, porque hoje o papo vai ser muito bacana, porque eu tenho uma convidada muito especial, que é do jeitinho que a gente gosta. Ela aborda esse tema com profundidade e leveza. Gabriele Duarte, estudante de Direito da Uninassal Graças Recife e presidente da LAUCRIM, Liga Acadêmica Unificada de Criminologia. Gabriele, seja muito bem-vinda ao podcast Chama a Delegada. É um prazer ter você aqui. Obrigada, também é um prazer para mim ter sido convidada para participar desse podcast. Acredito que será uma noite incrível. Não tenho dúvida de que será, porque eu já sei que você é uma mulher super atuante e marcante aqui entre os alunos. Todo mundo já me disse que você dá o que falar aqui. Você chegou para ficar e marcou a sua presença com firmeza, principalmente aqui através da Liga. Mas antes da gente falar da LAUCRIM, eu quero que você me diga, Gabriele, a mulher Gabriele, por que fazer direito? Por que você decidiu atuar nessa área? Eu sempre fui uma criança muito comunicativa. E também eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, me meter na vida das pessoas também. É bisbilhoteira. Isso, conversa de adulto, eu sempre estava me metendo. Mas é encrenqueira também, não? Não. Não. Porque tem gente do direito que é encrenqueira. Não gosto. E assim, eu sempre gostei muito da área de ciências humanas e de ciências sociais. Tanto é que, durante o meu ensino médio, eu não tinha certeza que eu iria fazer direito, porque eu também pensava em fazer história ou geografia, porque... Também pensei em fazer história. Tá vendo que a gente está conectada? Estamos conectadas. Mas me conta. História, geografia, e aí? O que fez você migrar? Então, eu queria ser professora, já que eu era uma pessoa muito comunicativa e também gostava muito dessas áreas. Mas o que acontece? Teve uma feira de profissão na minha escola, e aí tinha a tendinha do curso de Direito. E quem estava lá era, inclusive, uma das professoras daqui da Uninassal, Karina. Beijo, viu, Karina? Você foi Karina. responsável pela mudança da vida de Gabriele. Verdade. Mas fala, Karina estava lá. Isso. E eu comecei a escutar, ela falou um pouco sobre o curso e tem uma possibilidade, sim. Então, naquele dia, eu saí com aquele sentimento de que o direito seria uma possibilidade de curso para mim. Acabou que eu passei em geografia, passei em história, mas no final não, é o direito mesmo. Ficou inquieta, alguma coisa estava errada. Isso. Aí eu me matriculei no curso de Direito aqui da Uninassal. Que bom. E aqui na Uninassal, fico feliz que você tenha escolhido a Nassau. Aqui dentro da Nassau, você se tornou presidente da LAUCRIM, que é uma liga de criminologia, é isso? Isso. Qual o objetivo dessa liga, Gabriele? Então, a LAUCRIM é formada pelos próprios estudantes da Uninassal Graças, mas ela é coordenada por professores. A profa Milena, que estava aqui, ela é uma das coordenadoras. Nos ajudou bastante e vem nos ajudando. Tínhamos também o professor José Roberto, que ele também era o coordenador da Liga. São professores incríveis, muito inteligentes e bem humildes, né? Então, assim, sempre que a gente precisava, eles sempre nos apoiaram em colocar a Liga para frente e a gente foi colocando. A LAUCRIM é um grupo de alunos
que a gente marca reuniões e nessas reuniões a gente traz artigos científicos, livros, obras, casos práticos. E uma semana antes a gente lê tudinho, faz as nossas anotações e no dia da reunião a gente leva para debater, para uma troca de ideias, para que a cada dia, a cada reunião, a gente se torne mais um pensador crítico e também que a gente tenha uma visão mais humana das coisas e das pessoas. Até porque a maioria dos alunos que fazem parte da Laucrim querem seguir a área criminal. E quando você trabalha na área criminal, você... Eu não julgo, tá? Eles por quererem seguir a área criminal, confesso. É a melhor. Mas essa área, você tem que ter um olhar crítico, mas também você tem que ter um olhar humano, porque você está se dando com vidas, você está se dando com a liberdade da pessoa. Isso mesmo. Então, eu acho que a Laucrim é uma liga incrível aqui da faculdade, que eu tenho certeza que cada um dos ligantes, quando terminar o curso, vão se tornar ótimos advogados criminalistas e ainda mais advogados que se preocupam com a questão humana e também com a questão crítica. Você vai perceber, quando você começar a atuar na área do crime, vai virar uma mulher do crime, igual a mim, viu? Uma mulher do crime, minha gente. Você vai perceber o quanto é importante e o quanto o direito criminal tem que caminhar para esse olhar mais humano. Acho que a gente já cometeu muitos erros no passado, a gente precisa começar a acertar mais, né? Sim. Gabriele, mas você está em que período? Eu estou no 9º. Já, minha gente. Tá quase saindo da universidade, já é quase advogada. Você quer ser o quê? Você quer ser advogada quando sair? Isso. Quer atuar como advogada na área criminal? Sim. No início, eu entrei na faculdade com o olhar que eu seria advogada trabalhista. Desistiu? Desisti, porque assim, direito do trabalho, como eu costumo falar, a gente gosta, mas o direito criminal a gente ama. Eu não te julgo por isso. Então, assim, eu entrei na Laucrim quando eu ainda era segundo período. Eu fiz a prova e acabei passando. E desde o segundo período eu estou na liga, já fui secretária e agora estou como presidente. Então, pronto. Se você está no 9º período, com certeza você já estudou um monte sobre a Lei Maria da Penha, não é? Sim. Vamos puxar a sardinha agora aqui para o lado das mulheres. Simbora. Vamos falar sobre a Lei Maria da Penha? Traz para mim um pouco do histórico, dos objetivos, da concepção da lei. Então, a Lei Maria da Penha ela foi sancionada em 2006, né? Mas por trás dela há uma história de uma mulher que sofreu muito para que hoje em dia a gente tivesse essa proteção, essa lei. A Lei Maria da Penha tem um nome da vítima que sofreu por vários anos violência psicológica do seu marido e foi sofrendo violência psicológica até que começaram com as violências físicas. Ele tentou matar ela com um tiro nas costas e aí alegou que foi um assalto. Depois tentou matar ela eletrocutada e esse caso foi debatido nos anos de 91 e 96, mas daí foi alegado nulidade no processo e acabou que não deu nada para ele. E ela indignada com essa situação de que, poxa, ele tentou me matar 2 vezes, poxa, eu passei por violências psicológicas com essa pessoa, eu estou presa e não tem ninguém para me ajudar. Então, ela ingressou na Comissão de Direitos Humanos e, através dessa comissão, o Brasil foi obrigado a sancionar uma lei que protegesse essas mulheres, que foi a Lei Maria da Penha, que teve o nome justamente dela, porque ela que ingressou na comissão. Na época, o Brasil chegou, inclusive, a ser punido, né? Sim. Por conta das atrocidades cometidas contra as mulheres. A gente realmente precisava de uma legislação que trouxesse um olhar diferente para esse tratamento das mulheres vítimas de violência. Bem, vamos falar das atualizações da lei? Vamos. Você vem acompanhando todas as atualizações, né? Como estudante de direito. Sim. A Lei Maria da Penha vem passando por muitas atualizações.
Qual atualização você considera a mais relevante no que diz respeito, a que mais impactou diretamente na vida da mulher hoje que busca ajuda após violência? Sobre as atualizações, a Lei Maria da Penha, ela vem se atualizando a cada ano. E isso é ótimo, porque a gente vai suprindo as necessidades da mulher. Tiveram várias alterações, mas as mais importantes, no meu ponto de vista, foi a questão do feminicídio, que antigamente era tido como uma qualificadora do crime de homicídio, mas agora é um tipo penal, o feminicídio, que é o artigo 121A do Código Penal. E também a questão do feminicídio é que não só vai ser aplicado para as mulheres que têm relação afetiva ou mulheres que convivem com o agressor, mas também será aplicada para as mulheres em situações de que aquela pessoa tratou ela com discriminação pelo fato de ela ser mulher. Exemplo, trabalha uma mulher e um homem numa empresa, sendo que o chefe dá oportunidade para a mulher crescer de cargo e esse homem indignado fala, vou matar ela porque o cargo era para ser meu. E ele mata ela. Sendo que aí esse crime vai ser enquadrado como feminicídio. Isso. E isso foi incluído em 2024. Eu achei bastante relevante isso. E, além disso, também a questão do crime de ameaça. Antigamente era condicionado à representação da mulher, mas agora é incondicionado. E isso eu achei perfeito. Você considerou um grande avanço? Com certeza. Sobre a questão também das delegacias de 24 horas, a questão da prioridade e a questão que eu acredito que seja muitíssimo, muitíssimo importante é a questão da preferência no SUS, que foi de 2024, em cirurgias plásticas. Eu atendi uma mulher que o marido dela simplesmente esmurrou o nariz dela porque ela tinha feito um procedimento estético e, por ciúmes, ele esmurrou ela. Então, assim, essas mulheres que foram vítimas de violência têm a prioridade em cirurgias plásticas no SUS. Tem a questão também do auxílio aluguel, não sei se chama assim o nome ao certo, mas a mulher que morava com o agressor, sim, e não trabalhava, até mesmo por motivo de ele não querer que ela trabalhasse, não tem dinheiro. Não permitir, abre aspas. Isso. Para se afastar desse agressor e também não ficar na rua, pode ganhar o auxílio aluguel até 6 meses. E também tem a questão de que ela pode chegar também na secretaria e solicitar uma casa para ficar, né? Sobre a questão da Lei Maria da Penha, eu acho uma lei muito multidisciplinar, porque ela não só vai debater as questões criminais, porque ela abrange as questões de violência física, psicológica, patrimonial, sexual e sobre a honra também agora. E assim, ela não só vai debater, não só vai estar só presente nas questões típicas, nas questões criminais, né? Se o agressor chegar na mulher e chamar ela de burra, de idiota, de várias coisas ruins, vai ser enquadrado no crime de injúria do 140 do Código Penal. Contudo, se esse agressor chegar nela e ficar falando, olha, seu corpo está muito feio, fica comparando ela com outras mulheres, que essa roupa não é para ela, que trabalhar não é para ela, que estudar não é para ela, esse fato não é um fato típico, é um fato atípico. Mas esse fato atípico vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha, porque é um tipo de violência psicológica com essa mulher. Que nessas situações, se ele pratica essa ação reiteradamente, a ponto de alguma forma, produzir nela ali um dano psicológico, porque tu já pensou, um cara no teu pé todo santo dia, dizendo, isso não é para você, você não consegue, você não tem força para isso, é perigoso, né? Você é burra, ou você é feia, ou você é gorda, essa roupa não serve. Essas coisas, reiteradamente, podem vir a
de alguma forma, minar a autoestima dessa mulher e produzir um dano, né, psicológico. A gente tem hoje o crime, inclusive, de violência psicológica, que foi um grande avanço. Você trouxe vários exemplos de mudanças na legislação penal, trouxe a questão do feminicídio, que a gente teve aí em 2015, 2024, trouxe a questão da ameaça, muito interessante. Mas, pensando dentro do corpo da Lei Maria da Penha, a gente tem, por exemplo, o crime de descumprimento de medida protetiva. Sim. Não é? Isso foi um grande avanço na sua concepção? Com certeza. Porque a mulher vai chegar na delegacia, vai solicitar a medida protetiva, a delegacia passa para o juiz vai analisar aquele caso, inclusive dentro das varas de violência doméstica. Isso foi uma dica que a minha amiga Kalina, que atuou vários anos na vara de violência doméstica, me falou. Dentro da vara de violência doméstica tem a questão psicossocial, sendo que esse setor fica responsável para analisar a questão da medida protetiva mesmo, porque a questão de assistência psicológica mesmo da mulher, ela vai ser atendida nas secretarias. A gente tem órgãos da rede de proteção, né? Clarice Lispector. Aqui no Recife a gente tem o Clarice. Tem Olinda, Paulista. Isso. Então, elas vão ser atendidas. Tem, né, seu órgão de assistência às mulheres. Isso. Aí ela vai ser atendida nesses centros e, se por um acaso ele tentar entrar em contato com ela, até mesmo por celular, fisicamente, ele está cometendo um crime de quebra de medida protetiva. E aí Perfeito. Ela pode alegar essa quebra de medida na vara, delegacia. Nessas casas de apoio também, né, em vários lugares. Perfeito. Você falou de medida protetiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque muitas mulheres até ouvem falar de medida protetiva, diz, eu vou lá, sofri violência, vou na delegacia solicitar uma medida protetiva. Mas muitas delas não sabem exatamente o que são essas medidas. Fala um pouco para a gente. Então, as medidas protetivas é para afastar o agressor dessa mulher. Às vezes, essa medida protetiva vai cair também para os filhos, né? Ou não, depende muito do caso. Do caso concreto. Exatamente. E possa ser que essa medida protetiva sirva também para ele com o filho, mas também possa ser que não. Tem a questão também dos metros, porque tem agressor que mora praticamente perto da casa dela. Então, menos metros, mais metros. É uma questão mesmo de caso concreto. Isso é variável, então? Isso. Na sua percepção, em se tratando de medidas protetivas, a gente tem um corpo de medidas protetivas, mas, de fato, termina que a mais divulgada é a medida do afastamento do agressor, da proibição de contato. Na sua percepção, quais os maiores desafios para a efetividade das medidas? Então, nós temos a questão dos policiais, que eles fazem a ronda, né, da Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha. E eles passam na casa dessas vítimas para ver se está tudo bem, se o agressor chegou perto ou não. Isso eu acho muito importante. Mas, hoje em dia ainda, temos esse problema porque o homem tenta mexer de alguma forma com a mulher, até mesmo psicologicamente, de que, olha, se tu não voltar para mim, tu vai ficar sem ninguém, a gente tem um filho, outra pessoa não vai querer assumir esse filho. Fica fazendo uma chantagem emocional. E tem homens também que não respeitam de forma nenhuma essas medidas. E essa chantagem emocional, de alguma forma, também pode constituir uma violência Sim. psicológica contra essa mulher, não é verdade? Sim. Então, na sua opinião, os maiores desafios que a gente enfrenta para a aplicação é exatamente essa dificuldade que a mulher tem de conseguir, ou o Estado tem de conseguir que esse agressor se afaste? Isso. Ok. Na sua experiência, você já teve experiência prática? Então, antes de ir para a defensoria, eu trabalhava numa vara criminal. Mas Ficou quanto tempo lá? 2 anos.
2 anos na vara criminal. Isso. E como foi sua experiência lá? Foi ótima. Mas, assim, eu não pegava questões de Maria da Penha, porque é uma questão de vara especial. Pegava crimes de procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, essas coisas. A questão da violência doméstica, a questão da Maria da Penha, eu estou conseguindo ter contato agora na defensoria, né, nos atendimentos com os assistidos. Está fazendo estágio na defensoria? Isso, estou gostando bastante. Nisso a gente consegue fazer a contestação, a gente analisa a situação, porque tem situação que realmente não tem como contestar. Teve um caso que o agressor, ele tentou ir na casa da mulher, escalou o muro dela e alegou que, não, é porque eu trabalhei o dia inteiro, eu só tinha a madrugada para falar com ela, ela não queria falar comigo, então... Escalou o muro. Escalei o muro. É quase um Homem-Aranha, né, minha gente? Escalando o muro para falar com a mulher. Além de quebrar a medida, ainda queria contestar. Pois é, lembrando, gente, que situações de quebra de medida protetiva, um caso como esse, o cara tem uma medida de afastamento, ele vai lá, pula o muro da casa da mulher, isso constitui descumprimento de medida protetiva. Com certeza. E ele fica sujeito a um monitoramento eletrônico, até, dependendo das circunstâncias, uma prisão preventiva, né? Sim. Como você enxerga essa possibilidade de de monitoramento eletrônico, de uma prisão preventiva? Você acha que é importante no contexto da violência doméstica? Com certeza. Com toda a certeza. Principalmente a questão da prisão preventiva. O sistema, né, principalmente a questão do monitoramento eletrônico, está sobrecarregado. Assim como as prisões também. Mas... nesses casos, eu acho bastante necessário. Por quê? A questão do feminicídio, na minha concepção, é um crime construído. Porque o feminicídio não é um crime direto. Para chegar no feminicídio, há violência psicológica, há violência física, patrimonial e sexual. E depois se chega ao feminicídio. Então, assim... eu acho muito necessário essa questão do monitoramento eletrônico, assim como a prisão preventiva, nesses casos de descumprimento. Porque a questão do tráfico privilegiado realmente é um privilégio, porque aquela pessoa vai assumir o risco, né? Então, aquela pessoa procurou. Certo. E como ele tem bons antecedentes, não faz parte de organização criminosa, é primário, vai ser concedida a ele... o privilégio do tráfico privilegiado, mas para ele receber esse privilégio, ele procurou. A questão também de um crime de receptação. Você vai comprar um celular sem nota fiscal, você está correndo o risco de... Ou até assumindo o risco, exatamente. Né? Daquele um dolozinho eventual aí. Daquele celular ter uma restrição de roubo ou furto e você responder por receptação. Sendo que aí você vai ter um privilégio processual, que é a transação penal, se você se enquadrar, claro, nos requisitos. Assim como também a gente tem... outros privilégios processuais em relação à NPP, transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. Isso realmente é um privilégio, porque a pessoa realmente assumiu o risco, mas como ela se enquadra em alguns dos requisitos, essa pessoa vai ser privilegiada. Sendo que na questão da Lei Maria da Penha, a mulher não é privilegiada por isso, as mulheres não são privilegiadas por isso, porque são os agressores que batem nela. A Lei Maria da Penha é uma questão de urgência, é uma questão de necessidade. Imagine só, se não existisse essa Lei Maria da Penha, os níveis de feminicídio são altíssimos, as mulheres que a Lei Maria da Penha defende são muitas, são incontáveis mulheres. E imagine se não existisse essa lei. Por isso que eu digo, a Lei Maria da Penha é uma questão de necessidade e não de privilégio. Então, na tua percepção, a gente conseguiu promulgar a Lei Maria da Penha lá em 2006, mas os números eles não cederam, eles aumentaram. Não, infelizmente. E aí? A que você atribui isso? Você acha que aumentou porque o crime aumentou ou aumentou porque a mulher se conscientizou, as mulheres estão se conscientizando mais rapidamente e estão procurando a polícia mais rapidamente? Na tua percepção? Na minha percepção, hoje em dia, as mulheres têm um auxílio maior
da Lei Maria da Penha. Veja a questão do auxílio moradia mesmo. Se essa pessoa morava com o agressor e não quer sair de casa, não quer sair de perto desse agressor porque não tem onde que ficar, ela vai ter o auxílio aluguel. Se ela chegar numa secretaria, a secretaria vai designar uma casa para essa mulher ficar, né? Então, assim, hoje em dia, com tudo isso, com a questão também das delegacias de 24 horas, com a questão da medida protetiva, com tudo isso, as mulheres estão denunciando mais, né? Mas falta bastante coisa ainda para ser organizada, falta bastante coisa ainda para ser incluída na lei, né? Mas em relação de 2024 a 2006, a lei tiveram mudanças excepcionais. Vamos falar um pouco mais sobre a abrangência da lei? O que você tem a dizer sobre isso? Então, a Lei Maria da Penha serve para coibir e proteger a mulher contra a violência doméstica. Mas não só a mulher que convive com o homem na própria casa. Ela também protege outras mulheres que têm uma relação afetiva com esse homem sem morar junto, por exemplo. Uma questão de namorados, uma questão de um relacionamento extraconjugal, a Lei Maria da Penha também protege essas pessoas. Além disso, ela também protege as mulheres transexuais. Perfeito. E quanto à questão do relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, vai ser um caso a ser analisado para ver quem é a mais vulnerável, para ver a questão dessa aplicação da Lei Maria da Penha. Mas, de fato, você arrasou. A Lei Maria da Penha independe de orientação sexual. Perfeito. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriela. Fique muito à vontade, porque aí eu vou te perguntar como mulher. Se você não ficar à vontade para responder, não tem problema, a gente vai para a próxima. Mas você, enquanto mulher, você já sofreu violência? Tem algum fato que você possa trazer para a gente? Não. Quanto mulher, eu nunca sofri violência, né? E sobre o meu meio de convívio, não. Só em questões de casos de pessoas, de atendimento. Mas certo. No meu convívio social, no meu convívio de amizade, não. Que bom, então. Você é uma mulher privilegiada. Porque eu costumo dizer que existem violências tão silenciosas que eu me arriscaria a dizer que nenhuma mulher nunca deixou de... A gente não pode dizer que uma mulher, de alguma maneira, não sofreu, porque existem violências institucionais, existem violências que a gente sofre na rua, fatos que são silenciosos e muitas vezes a gente sequer percebe, violências sutis Sim. do dia a dia. Às vezes a violência, por exemplo, no próprio uso da linguagem. Mas foi muito importante você me dizer isso. Deixa eu te perguntar, na tua experiência profissional, né? Porque você já está estagiando, já é uma experiência profissional. Na sua experiência profissional, que fato que você já atendeu mais marcou a sua vida? Sem citar nomes, claro. Certo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me cuidar, principalmente dessa situação de procedimento estético, essas coisas. E teve uma moça que eu atendi que o marido dela simplesmente esmurrou o nariz dela porque ela tinha feito um procedimento para deixar o nariz mais arrebitado. Exatamente. Quebrou o nariz dela. Quebrou o nariz dela e ela ficou com a autoestima lá embaixo, né? Porque ela tinha juntado o dinheiro para fazer aquele procedimento e o marido simplesmente, por ciúmes, deu um murro para estragar aquele procedimento. E eu fiquei muito chocada com aquilo, mas também não quis agravar a situação dela como, ai, meu Deus do céu, que horrível, sabe? Mas Perfeito. Dando assistência a ela. Perfeito. Mas os crimes de violência doméstica são bem pesados. É como eu digo aos meus colegas, eu prefiro atender um assistido de tráfico, homicídio, roubo. Eu prefiro atender tudo. Mas violência doméstica é muito complicado, é uma coisa que dói na pessoa como mulher. E até mesmo os assistidos, os homens, pensam que só porque você é mulher,
você vai estar a favor da vítima. Você não vai fazer o seu serviço como profissional. E sim, você vai fazer o seu serviço com o pensamento de, eu sou mulher. Mas não, eu acredito que independente que seja um assunto difícil, seja um assunto delicado, a gente tem que manter o profissionalismo. Sim, né? Sem dúvida. E você está para defender a justiça antes de Isso. tudo, né? A busca da verdade real deve ser um princípio constante para quem está ali querendo atuar no direito criminal, pelo menos na nossa linha de frente, enquanto delegada de polícia, a gente precisa estar sempre na busca da verdade real. Certamente, como advogada, existem outros princípios que vão reger a advocacia. Fico feliz de saber que você quer atuar na área criminal. Já estou pensando, meu Deus, Gabriela, qualquer hora vai chegar lá na porta Vou sim. da delegacia. Me aguarde. Delegada, ai meu Deus do céu, ela que é questionadora, que ela já disse, que gosta de estudar, que está na liga, é atuante. Gostei, estou gostando muito da nossa conversa. Me diz uma coisa, você trouxe esse fato desse agressor que quebrou o nariz dessa mulher. Tem algum outro caso que tenha te chamado também bastante atenção? Então, já tiveram vários casos. Tem um caso também que eu até achei interessante, que muitas pessoas pensam que a Lei Maria da Penha é só pessoas que têm afinidade de marido e mulher, e namorada, mas não. Eu peguei uma questão de uma medida protetiva e que era o irmão contra a irmã. E o pior, a irmã morava com a mãe, que a mãe já tem 90 anos. Então, assim, não tinha como o agressor entrar em contato com a mãe, porque a mãe morava com a irmã. E é uma coisa, assim, que deixa você muito pensativa, porque eu entendo ela como vítima, mas também entendo ele como filho. Entendo. Então, assim, a gente tem que pegar o caso e tem que analisar esse questionamento e também a questão da contestação. E aí, cabe contestação nessa medida protetiva ou não? E nesse caso especificamente, você não enxergou, no caso concreto, aquela mulher como vítima de violência? Então, quando a gente atende a pessoa, essa pessoa fala o lado dela. Foi uma questão de violência moral. Né? Parece que ele estava falando mal dela, essas coisas. Difamação. Saiu por aí espalhando. Foi. Sendo que os prints que foi me mostrado foi dele falando sem xingamento. Exatamente. E, não se referindo à irmã dele, né? Sem ferir a honra dela. Exatamente. Sendo que, como eu falei, é a visão dele. Mas também a gente tem que ver a questão da visão dela, né? Algumas vezes, não estou falando que é nesse caso, mas tem casos que na família o irmão, o homem, se acha maior do que a irmã, mulher. Essas coisas aí é bem complicado também. Quando a gente pensa na misoginia como algo estrutural, muitas vezes a gente percebe muito bem isso em alguns ambientes domésticos, né? As divisões dos padrões, os padrões sociais bem separados, né? Divisão do trabalho, na forma do trato ali entre as pessoas. A gente vai percebendo isso no dia a dia. Acho que também no ambiente de trabalho, às vezes em universidades, em todos os lugares, Sim. né? A misoginia, ela transita por todos os espaços. Me diz uma coisa... Antes de você fazer direito, você tinha uma percepção da justiça e hoje que você está terminando o curso de direito, mudou sua percepção de justiça ou continua a mesma? Então, antes eu tinha uma visão de a gente tem que ir em busca dos direitos. O direito é ótimo, não sei o quê. Sendo que quando a gente entra na faculdade e começa a prática começa a levar os esporros, a gente vê leva que... a porrada. A gente começa a ver que tem muita gente inocente sendo culpada, mas também tem muita gente culpada sendo inocente. Então, algumas pessoas até falam, porque a advocacia é criminal, vai defender bandido, essa pessoa matou, essa pessoa estava traficando. Mas você não vai defender a pessoa, você vai defender o direito dessa pessoa. Porque se você for levar
se você for misturar sua vida pessoal com sua vida profissional, você tem que dividir as coisas, tem que dividir as coisas. Então, assim, quando você vai para a área criminal, você tem que saber dividir essas situações, porque você vai defender o direito dessa pessoa. Você não vai estar defendendo essa pessoa, entendeu? Por mais que essa pessoa tenha feito o crime, se não tiver provas concretas, se não tiver materialidade, se não tiver autoria, na dúvida, se absolve. Então, vai ser absolvido. Então, a gente tem que defender o direito e não a pessoa. Perfeito, Gabriele. Gostei muito da nossa conversa. E já partindo aí para o final do nosso episódio, deixa eu te perguntar. A Laucrim, a Liga, né, de Criminologia, como você enxerga o papel da Laucrim no que diz respeito, independente do gênero? De que forma a Laucrim pode contribuir para a prevenção, conscientização da necessidade de combater a violência contra a mulher? Então, como estamos formando futuros operadores do direito, eu acho importantíssimo que os alunos tenham a questão do pensamento crítico e da indagação mesmo, de, isso daí tem que melhorar, isso aí não tem que ser assim, isso aí não pode ser assim. E através de ideias, pensamentos, opiniões diferentes, a gente consegue melhorar as coisas, a gente consegue fazer um projeto de lei, a gente consegue indagar tal atuação, entendeu? Então, assim, eu acredito que se durante a faculdade esse aluno era um aluno que não só escutava e escrevia, era um aluno que escutava e pensava, vai ser um profissional excelente, um profissional que vai correr atrás das coisas, um profissional que não vai aceitar a opinião e ficar calado, porque uma coisa é você respeitar a opinião e outra coisa é você escutar e você concordar com aquilo que talvez você não concordasse, né? Ou seja, então a Laucrim vai, de fato, ajudar no desenvolvimento de um senso de justiça, Sim. de um pensamento crítico, independente do gênero. Então, a violência contra a mulher pode, sim, de alguma forma, ser combatida nesse aspecto. Perfeito. Deixa eu te pedir uma coisa, para a gente fechar com chave de ouro. Eu quero que você olhe aqui e deixe uma mensagem para as nossas mulheres. Mas eu queria uma mulher especial, as mulheres que estão aí, terminando seus cursos, as mulheres jovens que estão terminando o curso de Direito, de Engenharia, de Computação, seja lá do que for. Uma mensagem do coração. O que você tem para dizer para elas? Para finalizar, eu queria deixar uma das minhas frases preferidas, que é de Ariano Suassuna, que é: como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. Então, por mais que você atualmente veja que eu não estou sendo o estudante que eu queria, eu não estou sendo o profissional que eu queria, eu tenho outras responsabilidades, eu tenho um filho, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho outras responsabilidades, vá fazendo o seu pouco a pouco, porque no final, quando junta, fica muito. E também essa frase serve de reflexão, que você deve fazer o seu pouco, mas o seu pouco com qualidade. E, inclusive, também não passando por cima de ninguém, nem nada, pelo contrário, ajudando a outra pessoa, né? Porque o que a gente constrói na nossa dignidade dá certo, mas também quando a gente constrói alguma coisa, querendo puxar o tapete de outra pessoa, não querendo ajudar, aí não dá muito certo, não. E para finalizar também, eu queria trazer um trecho da música da Mulamba, que é: uma roupa não te define, o homem não te define, vocês são o lar de vocês. Então, para construir tem que ter base sólida, né? Isso. Você viu na tua fala que a gente precisa de constância. Sim. Então, cada dia um pouquinho, mas sempre. Sempre, uma construção diária. Então, é isso, mulheres. A palavra de hoje é sempre. Vamos continuar crescendo, se desenvolvendo, se aperfeiçoando com constância. Gabriele, não posso tirar a boca do microfone. Muito obrigada por sua companhia hoje. Gente, foi um privilégio conversar com você. Quero dizer que, enquanto futura operadora do direito... Não, você já é uma operadora do direito, já faz estágio. Você me alegra
com suas palavras, com o seu olhar para esse mundo, para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, muito obrigada pela conversa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. E aí, te pergunto, o episódio de hoje fez diferença na sua vida? Te inspirou a fazer direito ou qualquer outro curso de sua preferência? Pois é. Se você gostou, já sabe, deixa o like, deixa seu comentário e compartilha com todo mundo. Antes de falar sobre nossos apoios, eu preciso fazer um agradecimento super especial. A Nilzete Teixeira, a Arnaldo Maranhão, a Anderson Leão, coordenadores aqui da Nassau, e a Nilzete, reitora da Uninassau Graças. Muito obrigada a todos vocês por abrirem esse espaço tão especial para o podcast Chama a Delegada, ter a oportunidade de ter um diálogo direto com os professores da universidade e também com o corpo de alunos. O episódio de hoje teve o apoio da Uninassau, Graças, Astral Veículos Faz Contabilidade, Instituto Faneco e Grupo Mulheres do Brasil, Recife. E agora você já sabe, né? Te espero aqui no Chama Delegada. Um cheiro no seu coração. E até o nosso próximo episódio.